Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao segundo bloco de notícias da manhã desta sexta-feira, dia 21 de junho, em que você acompanha as principais atualizações dos poderes legislativo e judiciário. Bom, nós começamos com o destaque do Senado, que temos que a Comissão de Assuntos Econômicos analisa na próxima terça-feira, dia 25, a partir das 10 horas, uma proposta para tornar permanente o programa de apoio às pequenas empresas. O projeto, apresentado por 3 senadores de Santa Catarina, que são Esperidião Amin, do PP, Ivete da Silveira, do MDB e Jorge Seif, do PL, garante acesso facilitado a crédito para micro e pequenas empresas. A decisão da comissão é terminativa, ou seja, se aprovado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, a menos que haja recurso para votação em plenário. Criado em 2020 para ajudar os pequenos negócios durante a pandemia da Covid-19, o Pronamp concede linhas de crédito com condições diferenciadas, como taxas de juros mais baixas e prazos de carência. A lei que rege o programa prevê o fim do Fundo Garantidor de Operações, utilizado como garantia das operações em 2025. A proposta acaba com a data limite, transformando o Pronamp em uma política pública permanente, de fomento aos pequenos negócios. Dessa forma, os micro e pequenos empresários poderão continuar acessando linhas de crédito com condições facilitadas, sem risco de programa ser descontinuado. O senador Laércio Oliveira, do PP, em seu relatório sobre o projeto, afirma o seguinte: sobre o aspecto econômico e financeiro, é relevante garantir tratamento diferenciado aos pequenos negócios, porque, no Brasil, o acesso ao crédito apresenta restrições estruturais. Consequentemente, sem políticas públicas creditícias, como o Pronamp, muitos micro e pequenos empresários não teriam acesso a crédito e provavelmente muitos teriam dificuldade em garantir o crescimento de seus negócios por não terem capital próprio suficiente, é o que afirma o senador Laércio Oliveira. Outro projeto terminativo na pauta de comissão é o PL 6020 de 2019, que incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de mobilidade elétrica no país. Apresentado pela senadora Leila Barros, do PSB, a proposta obriga as pequenas empresas participantes do programa Rota 2030 a aplicar 1,5% das renúncias fiscais em tecnologias para veículos com motores elétricos e na produção de energia do etanol ou das células de etanol para veículos elétricos. A Rota 2030 é um programa de mobilidade e logística no regime automotivo brasileiro que destina recursos para o desenvolvimento industrial e tecnológico de setor e de sua cadeia produtiva. São oferecidos financiamentos não reembolsáveis para o projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor automotivo com foco em tecnologias de descarbonização da mobilidade. Em seu parecer, o senador Eduardo Braga, do MDB, relator da proposta, defende o seguinte: a demanda por veículos elétricos tende a continuar crescendo nos próximos anos, pois a regulamentação ambiental tende a se tornar mais rígida. Com isso, a produção tende a crescer. Com a produção de veículos é sujeita a economias de escala para uma faixa relevante de produção, espera-se que o aumento da produção leve à redução de custos unitários. O senador afirma ainda que o apoio governamental é essencial na formação de uma nova rede de fornecedoras e domínio de novas tecnologias pelas montadoras. Outro destaque é que os juristas ouvidos pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, nesta quinta-feira, no dia de ontem, discordam sobre a obrigação das prefeituras com mais de 60 mil habitantes de instituírem procuradores municipais, responsáveis por prestar consultoria jurídica e representar os municípios nos processos judiciais. Os convidados para o debate divergiram sobre a capacidade de os cofres públicos municipais arcarem com os novos cargos e sobre a possibilidade de contratação de advogados privados. A obrigação é prevista na proposta de emenda à Constituição 28 de 2023, apresentada inicialmente pelo senador Veneziano Vital de Rego, do MDB. A audição pública da CCJ atendeu o requerimento dos senadores Veneziano, Efraim Filho e o Everton, que é relator da proposta. O Everton já apresentou relatório pela aprovação do texto, que para ele valoriza os procuradores, também chamados de advogados públicos. Diante da solicitação para aumentar a abrangência de obrigação para todos os municípios, o Everton defendeu a manutenção do texto. Ele diz o seguinte: é um passo de cada vez, não se consegue tudo de uma vez só. Se a PEC não andar, a regra vai ficar do jeito que está. Atualmente, a criação das procuradorias municipais é facultativa para os municípios. Na Constituição Federal, o cargo é previsto apenas para a União, Estados e Distrito Federal.
Os procuradores são servidores públicos do Poder Executivo de seu respectivo ente federativo. Os participantes apresentaram diferentes interpretações sobre a possibilidade de os municípios contratarem advogados privados para defenderem suas causas na Justiça. A PEC mantém os municípios com menos de 60 mil habitantes a possibilidade de contratar advogados por meio de licitação, como já ocorre hoje. Para esse, a criação de procuradorias também é possível. Na avaliação do representante da OAB, Chay Emanuel Rodrigues de Moura Souza, o PEC não permitirá que os municípios com mais de 60 mil habitantes assinem esses contratos, o que fere a autonomia dos entes. Segundo ele, há casos jurídicos complexos, como as royalties, que necessitam de advogados especialistas. Ele disse o seguinte: a necessidade de especialização em determinados casos e busca por eficiência na gestão pública requer que municípios tenham possibilidade de contratar especialistas. É preciso garantir legalidade, seja para demandas gerais ou para demandas específicas, mesmo quando existirem procuradorias municipais estabelecidas. O consultor legislativo do Senado Federal, Gustavo Haddad Braga, explicou que, caso a PEC seja aprovada, será aplicado o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as contratações serão permitidas em casos excepcionais, quando a Prefeitura deve demonstrar inadequação do serviço prestado pelo Poder Público. A regra também vale para a União e para os estados. Para Braga, a inclusão dos advogados públicos municipais na Carta Magna fortalecerá os municípios. Ele diz o seguinte: a autonomia dos municípios nada vale se não forem capazes de fazer seus interesses. Nas situações excepcionais em que se permite a contratação dos advogados privados, esse ponto não estaria sendo modificado. Não vai se permitir uma ampla contratação para toda e qualquer causa. E por último, nós temos que durante o pronunciamento da quarta-feira, dia 19, o senador Eduardo Girão, do Novo, repudiou a aprovação pela CCJ do projeto que autoriza o funcionamento de bingos e cassinos. Agora a proposta deve ir à votação no plenário do Senado. Para Girão, a iniciativa é uma tragédia anunciada. Ele defendeu que o texto tramite em outras comissões da Casa, como a de Segurança Pública e a de Assuntos Sociais. Ele fala o seguinte: faço um apelo aos colegas dessa casa, ao senhor Rodrigo Pacheco, que já me disse que haverá um amplo debate. Acredito que, além de uma sessão temática, o projeto precisa passar por algumas outras comissões da casa. A Comissão de Segurança Pública tem tudo a ver com o tema. Se acabamos de ver aqui os postos de gasolina, hoje você está vendo todo dia na mídia sendo utilizado pelo crime organizado, muitos deles para lavar dinheiro com uma força poderosa. Você imagine com um bingo? É uma tragédia totalmente anunciada. A matéria, que tramitou por mais de um ano na CCJ, foi aprovada por esta comissão na quarta-feira com 14 votos favoráveis e 12 contrários, e agora aguarda a apreciação do plenário. Girão criticou as manobras feitas por parlamentares que defendiam o texto durante a votação na CCJ, inclusive, segundo ele, com a troca de membros titulares por suplentes. Na opinião de Girão, o Brasil já possui problemas críticos em várias áreas, como a saúde e a segurança pública, e o Senado precisa assumir a responsabilidade de barrar o projeto. Ele diz assim: que a gente possa, com muita sabedoria, dizer não com a ampla maioria desta casa para não sujarmos as nossas mãos com sangue. O senador disse ainda que a proposta é direcionada a conglomerados e magnatas de fora, vai comprometer a saúde mental da população e facilitar a lavagem de dinheiro e a corrupção. Ele também criticou o atual governo por ainda não ter regulamentado a lei que autorizou as apostas esportivas. O senador diz, abre aspas, o resultado é que R$ 105 do Bolsa Família já estão sendo consumidos em média pelo brasileiro com apostas esportivas. Isso é gravíssimo. Nós estamos empobrecendo, endividando as pessoas mais pobres deste país, que em vez de levar comida para casa, em vez de levar um tênis para a filha, em vez de ter alguma situação para trocar a geladeira, estão fazendo apostas esportivas. São esses os destaques do Senado. Lorena, o que nós temos na Câmara dos Deputados? Olá, Annalise, olá, telespectador do nosso segundo bloco de notícias. Sobre a Câmara, nós temos que a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família aprovou proposta que inclui, entre as ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o encaminhamento de adolescentes com mais de 14 anos para os programas de aprendizagem e entre 16 e 18 anos para o mercado de trabalho. O texto aprovado altera a Lei Orgânica da Assistência Social. O programa tem como objetivo acelerar as ações de prevenção
prevenção e erradicação do trabalho infantil de acordo com as estratégias em defesa da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. A relatora, deputada Rogéria Santos, do Republicanos, discordou da ideia original do projeto de lei 2777 de 2023 do deputado Maurício Neves, do PP, que pretendia obrigar o PET a financiar a capacitação de adolescentes e aprendizes realizada pelos municípios por meio de convênios com empresas cadastradas. Apesar de concordar com a ideia de capacitar adolescentes como aprendizes como forma de protegê-los dos malefícios do trabalho irregular, a relatora ponderou que não parece acertado vincular os escassos recursos do PET para essa finalidade. Ela destacou, abre aspas, isso pode comprometer a manutenção e o desenvolvimento de outras providências do programa, a exemplo da busca ativa por crianças e adolescentes com menos de 14 anos em situação de trabalho infantil, fecha aspas. Outra atualização é que especialistas ouvidos pela Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados denunciaram que medicamentos eficientes contra o câncer de mama não estão sendo disponibilizados a tempo pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo depoimentos, as mulheres doentes estão desassistidas e podem morrer por falta desses medicamentos. Representantes dos governos estaduais e federal dizem que uma nova política está em análise e deve melhorar a situação. A presidente do Instituto Oncoguia, uma ONG dedicada à qualidade de vida do paciente com câncer, Luciana Holtz, afirmou que tecnologias incorporadas pelo SUS deveriam estar disponíveis em todos os hospitais, mas o que ocorre é apenas uma recomendação, o que gera diferenças na prestação do SUS pelo país. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, o CONITEC, aprovou em abril novos protocolos clínicos para o câncer de mama. No caso dos inibidores de ciclina, o atraso passou de 745 dias entre a autorização para o uso no SUS, feita em dezembro de 2021, e a oferta no atendimento. Outro medicamento, chamado trastuzumab etenazina, foi incorporado em setembro de 2022, mas já aguarda 470 dias sem oferta no SUS. Luciana Holtz afirmou, abre aspas, só neste ano, em 2024, mais de 2.000 mulheres estão perdendo a chance de tomar o tratamento mais efetivo para o caso delas. A gente já sabe, é um tratamento menos tóxico, seguro, e estão perdendo a chance de não viver uma recidiva do câncer. Elas estão perdendo a chance de se curar, fecha aspas. E, por fim, na Câmara dos Deputados, nós temos também que, ao debater o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, participantes de audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados ressaltaram a importância de criar condições de vida digna para estimular a permanência dos jovens no campo. Um dos aspectos considerados cruciais pelos debatedores foi a infraestrutura, principalmente conectividade, o acesso à telefonia e à internet. A Coordenadora Nacional de Juventude Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Maria Eduarda Vasconcelos, afirmou que a permanência dos 8 milhões de jovens que hoje vivem no campo em suas comunidades depende de terem acesso não apenas a trabalho e renda, mas também à cultura e lazer. Ela afirmou, abre aspas, quando a gente está falando das políticas de juventude, não é só crédito, não é só fomento, a gente também tem que ter acesso à cultura, a esporte, a lazer, a um campo com vida e com possibilidades. E esse campo tem que ter acesso à internet e ele tem que caber todas as juventudes, principalmente porque o campo está muito masculinizado, fecha aspas. Maria Eduarda, uma jovem de 24 anos que viveu em um assentamento na Paraíba, integra o grupo de trabalho do governo federal que elabora o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. O grupo foi criado no final do ano passado e, segundo a representante do MDA, o plano será entregue na Semana da Juventude em agosto. Autor do pedido para a realização do debate, o deputado Zé Silva, relata um projeto de lei na Câmara que estabelece a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. A proposta, o PL 9.263 de 2017, foi apresentada pelo deputado Patrus Ananias, do PT, em 2017. Zé Silva ressaltou que o campo não pode mais ser considerado apenas um local de trabalho, mas lugar onde as pessoas possam realizar suas perspectivas de vida. O deputado lembrou que até hoje a população do campo tem muito menos acesso a políticas públicas importantes como educação, esporte, lazer e mesmo energia elétrica e serviços de telefonia. Isso é o que nós temos hoje sobre a Câmara dos Deputados, Analice. O que a gente tem sobre o STF? Bom, Lorena, nós começamos com uma matéria da Luísa Martins para o blog dela, que afirma que o STF decide se 25 mil cearenses se tornarão piauienses. O Supremo Tribunal Federal está próximo de julgar a validade de um decreto que remonta aos tempos do Império,
quando opondo os estados do Ceará e do Piauí em uma disputa secular por território. A depender da definição da Corte, 25 mil cearenses podem acabar se tornando oficialmente piauienses. Isso preocupa as pessoas que vivem na região do litígio devido ao potencial impacto às suas identidades culturais. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, espera para a próxima semana a entrega de uma perícia técnica, medida ordenada por ela em 2019 em uma área de 2,8 mil quilômetros quadrados na região da chamada Serra da Ibiapaba. O Serviço Geográfico do Exército informou à ministra que os trabalhos estão em fase de conclusão e que o laudo pericial deve ser juntado ao processo até o dia 28. Houve uma reunião sobre o tema na terça-feira, segundo consta nas agendas oficiais. 3 pedaços de terra estão no centro de embate sobre a linha divisória entre os dois estados. O governo do Piauí pede ao STF a demarcação de territórios que hoje são considerados cearenses pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O litígio remonta não só ao decreto, mas também a outros acordos e documentos históricos que não deixam claro se as áreas estão de fato no Ceará ou se houve um avanço indevido sobre as terras do Piauí. Recentemente, o governo do Piauí chegou a anexar nos autos mapas que datam de 1840 para justificar o direito irrefragável e inauferível do autor ao território disputado no Supremo. Já o Ceará diz que tem embasamento legal e jurídico para manter-se donos das terras e defende que os aspectos sociais não podem ser ignorados, como a resistência da população à mudança de naturalidade. O debate também inclui questões como o recolhimento de tributos, o que impacta no oferecimento de serviços públicos à população local, e dúvidas sobre qual teria a comarca competente para investigar eventuais crimes cometidos na região. Segundo fontes que acompanham o processo, Carmen não descarta tentar abrir uma mesa de conciliação para que o embate seja resolvido pela via extrajudicial. Por outro lado, há uma avaliação de que a longa duração de conflito deixa pouca margem para o acordo. Outro destaque é uma matéria de Guilherme Amado para a Metrópole, que diz que o STF ainda precisa derrubar uma censura à reportagem sobre Lira. Resta ao Supremo Tribunal Federal derrubar a censura à reportagem da agência pública que publicou relatos até então inéditos da ex-mulher de Arthur Lira sobre agressões que ela afirmou que sofria do deputado. O STF analisa o tema desde abril. A reportagem está censurada há 9 meses. O presidente da Câmara dos Deputados conseguiu derrubar a reportagem da agência pública no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O veículo de comunicação abriu então a reclamação de censura no Supremo Tribunal Federal, mas Alexandre de Moraes indeferiu o recurso em uma decisão monocrática. A agência pública recorreu e o tema começa a ser analisado pela primeira turma do STF. A ação parada desde o início de maio após um pedido de vista da Carmen Lúcia. Após Lira votar na última semana, em 23 segundos, a aprovação de urgência da PL do aborto, jornais passaram a republicar entrevistas antigas da mulher de Lira. Nessas entrevistas, a ex-mulher de Lira diz que o deputado a agrediu fisicamente e depois a ameaçou para que mudasse o seu depoimento no processo em que afirmou ter sido agredida por ele em 2006. Após esse recuo dela, Lira foi absolvido pelo STF em 2015. A pedido de Lira, Alexandre de Moraes determinou que todas as reportagens sobre o tema fossem censuradas sob pena de multa diária de R$100 mil. Chegou a decidir até pela censura prévia. Na noite desta quarta-feira, dia 19, após pressão da imprensa e da sociedade civil, o ministro do STF voltou atrás. Seus destaques do Supremo. Lorena, o que nós temos na Justiça Eleitoral? Bom, sobre a Justiça Eleitoral, nós temos que na próxima terça-feira, dia 25, o ministro André Mendonça toma posse como integrante efetivo do Tribunal Superior Eleitoral. A solenidade está marcada para as 19 horas no plenário do TSE em Brasília. O ministro André Mendonça assume uma das vagas destinadas a magistrados do STF, que foi aberta em razão do término do segundo biênio do ministro Alexandre de Moraes no TSE no início deste mês. Natural de Santos, São Paulo, André Luiz de Almeida Mendonça tem 51 anos, é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, com o título reconhecido da Universidade de São Paulo e professor universitário no Brasil e no exterior. Antes de assumir uma cadeira no STF, em 16 de dezembro de 2021, por quase 22 anos, André Mendonça foi membro da Advocacia Geral da União, instituição que chefiou por 2 vezes, além de ter ocupado o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública de 2020 a 2021. No TSE, Mendonça tomou posse como ministro substituto no dia 5 de abril de 2022. No dia 16 de maio deste ano, foi eleito pelo plenário do STF ministro efetivo do TSE.
E, por fim, o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Ceará, através da Ouvidoria da Mulher, promove no dia 28 de junho, das 9 horas da manhã ao meio-dia, o primeiro encontro sobre violência política de gênero. Aberto ao público, o evento ocorre na sede do órgão aqui em Fortaleza, com transmissão ao vivo pelo canal do TRSE no YouTube, e os interessados podem se inscrever por meio de um formulário online. Na ocasião, serão debatidos aspectos da discriminação contra a mulher neste cenário, com foco nas eleições de 2024 e suas consequências. O encontro conta com a participação de Adriana Soares Alcântara, servidora do TRSE, pesquisadora e autora do livro Partidos Políticos como Instrumentos de Exclusão das Mulheres na Arena Política, e Débora Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines, juíza de direito do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Caucaia e autora do livro Mulheres, Dominação e Política, a cota eleitoral de gênero nas eleições municipais do Brasil. Isso é o que nós temos hoje sobre a justiça eleitoral. Analice, volto com você. Estamos encerrando a nossa participação aqui no segundo bloco de notícias. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais atualizações.